Queridos amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, nos envolva em seu amor, para que todos tenhamos uma manhã muito proveitosa de reflexões. Antes de começarmos a nossa fala propriamente, não poderíamos deixar de parabenizar a casa por esse marco dos 120 anos. Ontem mesmo estávamos em Ribeirão Preto, numa casa que completava o seu centenário. E lá comentávamos que tem sido para nós uma alegria em nossas atividades. Cada vez mais podemos participar dessas efemérides espíritas, casas que vão se tornando centenárias ou mais que centenárias, como é o caso aqui do Luz e Caridade. A gente vê que um trabalho só chega a esse alcance, a essa dimensão no tempo, quando muito bem estruturado nas bases do amor, nas bases da lucidez, nas bases sólidas daquilo que o Espiritismo nos traz e também, principalmente, o Evangelho de Jesus. Então ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais para casa, de bênçãos a todos os trabalhadores e frequentadores nos dois planos da vida. E hoje nós vamos então conversar sobre um tema que é da mais alta importância para a vida de cada um de nós, para a filosofia. Vamos refletir sobre os nossos destinos e sobre esses conceitos, então, que permeiam a reflexão sobre os destinos humanos, que são, ao mesmo tempo, o conceito de fatalidade ou de determinismo e o conceito tão mencionado na doutrina espírita, o conceito de livre-arbítrio. Como conjugar ou como se conjugam esses dois elementos na composição dos destinos humanos? É sobre isso que nós vamos conversar, porque, em verdade, essa tem sido uma questão, uma indagação humana desde tempos imemoriais. Desde o alvorecer da razão, quando o ser humano pôde olhar melhor para a sua própria existência, para a vida ao seu redor, a criatura humana tem refletido sobre esse mistério dos destinos. Por que destinos tão diversos? Uns que vivem tanto, outros que vivem tão pouco. Uns que parecem não ter sorte alguma, a vida parece não lhes favorecer, ao passo que para outros a vida parece sempre sorrir, com o favor da sorte, ou da fortuna, ou das facilidades de ordem material. Como conjugar então essa diversidade dos destinos, especialmente com o conceito ou com a busca também humana pelo divino? Uma visão que foi evoluindo com o passar dos séculos a respeito do Criador, como, por exemplo, conciliar essa multiplicidade dos destinos com a ideia que o Evangelho nos traria, depois o Espiritismo, mesmo a filosofia, em algumas de suas abordagens, a ideia de um Deus justo. Não existiria parcialidade do Criador? Por que para alguns tantas facilidades, tantas possibilidades, entre outros, ou no caso, outros, cuja vida é tão diminuta, que nem sequer puderam chegar à fase adulta, a tomar decisões? Existiria, portanto, um certo favorecimento de Deus? Mas então como conciliar isso com a ideia que nos é transmitida, especialmente por Jesus, de um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso? Todas essas questões, portanto, foram se acumulando ao longo dos séculos, aguardando a chegada de determinadas peças-chave ou chaves de entendimento para a compreensão humana a respeito desse tema tão fundamental e que parecia estar cercado de tantos mistérios, de aparentes contradições. Chegamos a conceber, por exemplo, em propostas mais antigas, se voltamos à mitologia, chegamos a conceber que o destino, então, seria o resultado das deliberações dos deuses, de acordo com o humor dos deuses, ou de acordo com o nosso incensamento, dos deuses. Quanto mais ofertássemos a eles determinadas ofertas, recursos, etc., mais eles, então, nos favoreceriam. Um destino, portanto, que estaria sujeito a esse bom humor,
a essa adulação aos deuses. Ou criamos também figuras mitológicas que seriam as responsáveis pelos nossos destinos. Como, por exemplo, na mitologia grega, a figura das moiras. Aquelas 3 entidades ou figuras mitológicas que seriam responsáveis por tecer o fio da vida, medi-lo, enrolá-lo e depois cortá-lo. Cloto, aquela que teceria o fio da vida, partindo ali da roda da fortuna. Láquesis, aquela que mediria o fio da vida, enrolando-o e assim definindo o destino dessa ou daquela criatura. Não, essa passará por isso, aquela outra passará por aquilo. Láquesis. E finalmente, Atropos, aquela que corta o fio da existência, definindo o momento e a forma da morte de cada um. Essas figuras ganharam a sua versão também na mitologia romana, as chamadas parcas, 9ª, 10ª e morta. Então assim era a nossa visão a respeito do destino. Nossa tentativa de explicá-lo, o que era determinado, o que nos escapava ao alcance, era sorte, era acaso, enfim, tudo isso vinha acompanhando a humanidade em sua busca por compreender a si mesma e a vida. Mas eis que o alto está sempre a nos ofertar, como aprendemos com o Espiritismo, os recursos devidos, adequados ao tempo em que nos encontramos, à condição em que estamos, para a compreensão gradual da vida. Veio o Evangelho de Jesus e abriu para nós alguns horizontes, aprofundando, aperfeiçoando, por exemplo, a nossa visão acerca de Deus, trazendo esses atributos. Deus é, sim, infinitamente bom, justo e misericordioso. Essa questão, portanto, da diversidade dos destinos precisará estar conciliada com isso. Mas, naquele tempo, ainda não estávamos de todo habilitados para receber outras pecinhas desse quebra-cabeças que nos ajudariam a fazer essa conciliação. Estava reservado ao tempo, mais especificamente ao Espiritismo, em nos esclarecendo quanto às leis morais da vida, como conciliar essas duas coisas, em especial pelo conhecimento da reencarnação, que é também uma doutrina muito antiga, mas que até então não havia sido apresentada dessa maneira tão lúcida, tão lógica, também embasada nas leis morais da vida que no Evangelho nós encontramos, nas leis divinas. Eis que surge então o Espiritismo, alargando enormemente o nosso olhar, tirando de cena, enfim, quaisquer dessas hipóteses anteriores. Não, é a sorte, é o acaso que define o destino de cada um. Não, é o favorecimento dos deuses que, mais ou menos adulados, se predispõem ou pendem para esses ou para aqueles. Não, as moiras, as parcas, tudo isso vai perdendo terreno para uma visão agora lúcida, clara, do que sejam os destinos humanos, em que podemos ver que ali está, sim, a perfeita justiça, a infinita misericórdia. Não há parcialidade ou favoritismo de Deus, aquele que é a perfeição em excelência, no mais alto grau, suprema inteligência, dizem-nos os Espíritos, e também soberanamente justo e bom. Tudo, então, vai se encaixando nos devidos lugares, mas mesmo nesse universo de uma nova compreensão que o Espiritismo nos abre, ainda ficam algumas questões que só o estudo aprofundado vai nos respondendo. E uma dessas questões, ou algumas delas, girarão em torno disso. Como se conjugam na vida, na jornada da criatura humana, do espírito, fatalidade, determinismo e livre-arbítrio? Ou, talvez uma pergunta até anterior, é possível que coexistam esses dois fatores? Há algo de fatalidade no destino? Se há fatalidade, há margem, há espaço para que exista o livre-arbítrio? São questões fundamentais, porque isso é a base do progredir do ser. No fundamento de todo o progresso humano está ali o livre-arbítrio.
e o seu uso consciente, adequado. Mas se há fatalidade, existiria então de fato o livre-arbítrio? São questões que o próprio Kardec fará aos espíritos, convidando-nos a refletir sobre esse universo filosófico que se nos abre e que tem impactos diretos na nossa vida. Porque isso, no fundo, tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas deliberações, com o destino que nós vamos criando para nós próprios. Porque à luz do Evangelho, e especialmente à luz do Espiritismo, o que fica claro, patente para todos nós, aquilo que Jesus já nos havia dito, a cada um segundo as suas obras. Nas palavras de Kardec, no livro Céu e Inferno, é essa a melhor síntese e definição da justiça divina em qualquer parte. Não poderia ser diferente. Palavras do próprio Cristo. A cada um segundo as suas obras. Portanto, esqueçamos o favorecimento, a sorte, o acaso, os deuses ou a parcialidade divina. Agora os destinos estão em nossas mãos. Quando vemos o quadro completo, não nos detendo numa encarnação, em que encontraremos efeitos de escolhas pretéritas, seja nessa existência mesmo ou em outras, mas tudo como decorrência das próprias escolhas humanas, a definirem um caminho que vai sendo traçado e que ela terá de percorrer, preparando, por meio das novas decisões, um novo futuro, conforme as deliberações que ela tomar. Então é esse tipo de reflexão que nós vamos fazer aqui, amparados por Allan Kardec, num artigo fenomenal que ele nos traz na Revista Espírita de julho de 1868. E é interessante porque o tema original do artigo versa sobre a ciência da concordância dos números. Então, olha só, Kardec vai abordar, certamente alguém lhe havia perguntado, ou dúvidas dessa natureza surgiam, Kardec vai abordar essa ciência da concordância dos números e acrescenta no título, como a dizer, olha, a reflexão sobre esse assunto vai desaguar também nessa, que é muito importante, a fatalidade. Então, a ciência da concordância dos números e a fatalidade. Por quê? Talvez premido por indagações, por cartas que ele recebia, Kardec se propõe a estudar esse tema. Olha, existe aí alguma veracidade, algum fundo de verdade nessa ciência de concordância dos números? No estudo da numerologia, por exemplo, a questão das datas, dos períodos, existe alguma veracidade por detrás disso? E Kardec aqui, ele é muito lúcido, porque ele diz assim, olha, não podemos fechar a questão ainda. O Espiritismo caminha sempre com o progresso e não fecha a questão sobre os temas em que ele ainda não tenha um embasamento muito rico, muito sólido de acontecimentos, de experiências, de fenômenos, de resultados ou consequências para poder fechar a questão. Ele traz ali a sua opinião pessoal dizendo, olha, por hora, até temos visto alguns casos interessantes dessas aparentes concordâncias, mas ainda em número muito diminuto para dizermos, sim, existe uma ciência de concordância dos números. As datas têm aí uma razão de ser, os períodos, assim como existe para um ser humano, por exemplo, para coletividades, a periodicidade com que ocorrem determinadas revoluções do mundo, revoluções de ordem moral, transformações de ordem social. Temos visto alguma coisa nesse sentido, mas ainda é muito diminuto para tirarmos uma conclusão definitiva. Interessante isso, porque mais tarde, por exemplo, Emmanuel também trataria desse assunto, ainda que de maneira superficial, né? Como a dizer que é algo mais para o futuro da humanidade, ele trataria esse tema no seu livro Consolador. Ali nas questões 140, 141, 142, ele traz uma abordagem assim, ainda também apenas abrindo algo dos véus para nós sobre esse assunto. Mas o próprio Kardec aqui o faz nesses termos, trazendo inclusive uma comunicação espiritual que, da mesma forma, deixa para o futuro essas questões que ainda nos escapam, porque a nossa visão é muito limitada, dada a nossa condição, e dizendo, né, o Espírito que traz a comunicação, existem coisas que vos tocam muito mais prontamente, coisas muito mais importantes,
com as quais se ocupar por ora, e, engalgando os degraus da evolução, mais à frente tereis mais condições de entender coisas que por ora vos escapam, porque é preciso uma visão de mais alto. Quem está, por exemplo, no vale, não consegue ter uma visão de conjunto da paisagem que teria aquele que está no monte. Quem está no vale vê coisas aparentemente desconectadas, mas quem está lá no monte consegue ver as coisas se ligando umas às outras. É isso, aliás, que Kardec vai nos trazer quando no livro A Gênese ele trata das predições. É possível prever o futuro? Mas se é possível prever o futuro, então ele não estaria fatalmente determinado? Onde então o livre-arbítrio? Questões dificílimas. Mas o que Kardec nos diz? Imaginemos alguém que está no vale e alguém que sobe ao monte. Quem está no vale não consegue ver o que está depois daquele montezinho ali à frente. Quem está no monte consegue ver o caminho que conduz da atual circunstância para aquela outra etapa que está mais à frente. Assim os espíritos, em entendendo determinados padrões, em tendo uma visão de conjunto mais ampla, eles conseguem vislumbrar onde as coisas irão dar, para onde o conjunto caminha, a par das escolhas individuais. O Kardec, até nesse artigo aqui, ele vai se servir de uma imagem interessante, já nos ajudando a compreender como fatalidade ou um certo determinismo coletivo pode se conciliar com o livre-arbítrio individual. Ele vai nos dizer assim: pensemos num rio. O rio tem a sua corrente, ele segue pelo seu caminho, embora existam ali pequenos redemoinhos que acompanham essa corrente. Imaginemos aqueles pequenos redemoinhos como as escolhas individuais, que têm um raio de ação, mas que não impactam no fluxo do rio como um todo. Uma imagem interessante, tirada da natureza para ilustrar essa questão. Então, Kardec ele fala disso, traz essa mensagem do Espírito, dizendo: olha, não podemos ainda fechar a questão sobre a ciência da concordância dos números, das datas, vamos deixar mais para o futuro, mas ao longo do artigo ele reencaminha a sua reflexão para esse tema a que hoje nos propomos refletir: a coexistência da fatalidade e do livre-arbítrio. E o primeiro ponto que ele vai tratar aqui, então, é, por exemplo, da fatalidade das leis da natureza. As leis da natureza, especialmente as leis da matéria, como a matéria é cega, não tem iniciativa própria, elas estabelecem um determinado contexto, universo de fatalidade. Então, por exemplo, esse é um exemplo muito interessante, né, que Kardec vai trazer para nos ilustrar como as duas coisas podem coexistir. As leis naturais, as leis físicas, impõem limites à nossa atuação. Existem coisas que nós não podemos fazer, porque está além da natureza. Nenhum de nós pode aqui, com esse corpo físico pesado, denso, se propor a pular de um prédio e sair voando. As leis da natureza nos impeliriam a cair. Isso é fatal, isso é determinístico. Como também é determinístico, é fatal, que todos precisamos comer para viver. Isso está determinado para todos nós. Nenhum de nós encarnados escapamos disso. Como está determinado para todos nós encarnados que perderemos esse corpo mais cedo ou mais tarde. Mas isso cria limites, certo? Mas não limita de todo o livre-arbítrio. Porque Kardec diz: devemos comer. Isso está determinado. Mas se alguém come muito, demais, isso é livre-arbítrio. Então veja que exemplo interessante. Há um determinismo imposto pela lei natural? Sim, todos precisamos comer para viver. Agora, comer muito ou comer pouco, em ambos os excessos a gente pode se comprometer, isso é um ato de iniciativa da criatura, isso é livre-arbítrio. Então aí a gente já começa a ver fatalidade e determinismo convivendo com o livre-arbítrio. Da mesma forma, todos vamos desencarnar. Isso está determinado. Nenhum de nós escapará disso. Mas o que vamos fazer da vida? O que vamos fazer dessa existência? Uma vida repleta de aprendizado, de luz, de crescimento espiritual? Ou uma vida de revolta, de estagnação, de comodidade, de busca apenas dos prazeres sensoriais? Isso é livre-arbítrio. Então veja como que Kardec ele vai tratando desse tema que é tão importante do ponto de vista da filosofia.
A lei natural, as leis divinas estabelecerão certos limites de operação para a criatura humana, mas dentro desses limites ela conserva um determinado âmbito, uma margem de liberdade, de livre-arbítrio. Ele usa até um outro exemplo, é como que uma cela. Quem está preso na cela está adstrito àqueles limites da cela, mas dentro da cela ele pode fazer o que bem lhe convém ali dentro daquele espaço. Assim também nós, submetidos a determinados limites impostos pela lei divina. E aí ele traz já uma primeira reflexão, dizendo-nos o seguinte: por que Deus não deu ao homem inteira liberdade? Porque Deus é como um pai previdente, que limita as liberdades ou a liberdade dos filhos ao nível de seu raciocínio e do uso que dela podem fazer. Por isso, como vemos com Leon Denis, também com Emmanuel, à medida que o espírito progride, se amplia o seu raio de ação. Então, por exemplo, vamos trazer aqui conforme o Espiritismo nos ensina. Nós somos espíritos que estamos retidos, por ora, a vida na Terra, neste planeta. Mas eles nos falam de espíritos em esferas superiores que, mesmo encarnados, não estarão retidos àquele planeta. Ou mesmo desencarnados. Podem ir livremente a outros planetas, em caráter de aprendizado, em caráter de missão. Aliás, muitos dos espíritos que cooperaram com Kardec na codificação nem da Terra eram. Eram de Júpiter, de outros planetas. Então veja a liberdade ampliada que eles têm. Nós, para sairmos da Terra, André Luiz escreve, por exemplo, o irmão X também, excursões de aprendizado em outros planetas. A mãe do Chico, no seu livro Cartas de uma Morta, excursões acompanhadas de aprendizado em outros planetas, conduzidas, guiadas, mas circunstanciadas. Agora, existem espíritos que já estão num tal nível de evolução que podem livremente transitar para outros planetas em serviço, em aprendizado. Para a gente ver como que a liberdade vai se ampliando à medida que o espírito sabe melhor utilizar-se dela. Por isso, dizem os benfeitores, na questão 780, 780A do Livro dos Espíritos, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais recursos tem o espírito, quanto mais entendimento tem da vida, mais liberdade lhe é dada, com maior responsabilidade associada. Mas, por ora, Deus vai limitando, Por isso que nos reinos anteriores à humanidade, o ser, quando ele ainda não tem a capacidade de discernir e decidir, ele vai sendo conduzido pelo amparo da providência divina, pelos instintos. Porque ele ainda não tem essa autonomia da decisão. Ela vai crescendo à medida que ele vai progredindo. Se o homem já se serve tão mal da que lhe é concedida, se não sabe governar-se a si mesmo, que seria se as leis da natureza estivessem à sua disposição e se não lhe opusessem um freio natural? Então nós estamos penando aí para chegar em outro planeta, pelas vias da matéria. Mas a proposta divina é que progridamos espiritualmente, porque então mais libertos da matéria e em espírito, poderemos nos alçar a voos mais sublimes, mais amplos no infinito da criação. Mas tudo isso pede o avanço da criatura. Por ora, Deus estabelece limites, como no caso da criança, que fica ali cercadinha, porque por ora é um ambiente seguro onde ela pode operar. Mesmo ali ela ainda pode cair, pode fazer uma arte, mas ela fica dentro de um certo cercadinho. É a sabedoria da lei divina, que estabelece limites determinados, dos quais não podemos fugir, mas dentro deles nos dá algo de liberdade. Prossegue Kardec. O homem pode, pois, ser livre em suas ações, malgrado a fatalidade que preside ao conjunto. É livre em certa medida, no limite do necessário, para lhe deixar a responsabilidade de seus atos. Se, em virtude dessa liberdade, ele perturba a harmonia pelo mal que faz, se interpõe um obstáculo à marcha providencial das coisas, é o primeiro a sofrer por isto. E como as leis da natureza são mais fortes que ele, acaba sendo arrastado na corrente. Então sente a necessidade de voltar para o bem e tudo retoma o seu equilíbrio. Assim, a volta ao bem é ainda um ato livre, embora provocado, mas não imposto pela fatalidade. Isso aqui é muito importante, gente.
Porque a gente vai começando a entender que existe fatalidade, existe um certo determinismo, um certo destino, por exemplo, para todos nós? Existe. Mas isso sempre com relação às questões materiais da vida. No que concerne a atos morais, decisões, escolhas, isso compete sempre à criatura. Então vejamos o que Kardec está aqui trazendo para nós. Olha, a lei da natureza, ela faz com que o homem sinta que aquilo não é adequado. Mas mesmo assim, ele pode persistir naquilo, porque ela não vai impor a ele voltar ao bem. Voltar ao bem é sugestionado pela lei da natureza, mas cabe a ele decidir. Um exemplo. Você come demais. O que a natureza te diz? Quais os sinais que ela dá? Né? Nós conhecemos os sinais da natureza. Você insiste em comer demais. O que a natureza faz? Ela te força a comer menos? Não. Ela te dá o sinal de novo, talvez o sinal até mais forte, né? Que é para que cada vez mais você entenda, você sinta que aquilo é contra a natureza, que aquilo não convém. E se sinta, portanto, impelido a decidir agora pelo equilíbrio. Mas você não é forçado a isso. O que vale para essas questões mais físicas, digamos assim, em relação ao corpo, vale para as questões morais. Você pode insistir na vingança. Quantos espíritos não ficam séculos insistindo na vingança? E sofrem enormemente por isso. Sofrem cada vez mais. Mas Deus não lhes impõe abandonar a vingança. A lei divina, o sofrimento decorrente disso é que vai sugerindo, olha, você não está vendo onde você está indo com isso? Você não está vendo o desajuste, o desequilíbrio que você está criando com isso? Até o ponto em que a criatura satura. Chega no limite e diz, não dá mais. Eu entendi que isso aqui, o primeiro a se comprometer, a se ferir, sou eu próprio. Eu mesmo. E ela então delibera, decide escolher o caminho do bem. Mas quantas vezes, mesmo com os sinais da lei divina, a gente segue insistindo? O que a lei divina faz? Ela estabelece limites, né? Ela vai estabelecendo limites e vai convidando você a repensar. Olha, você está indo muito longe do caminho. Até que chega o momento, satura. Chega o momento até que ela pode impor determinadas circunstâncias para favorecer a nossa deliberação de uma renovação, né? De uma nova escolha. Mas nunca, nem Deus, entra no âmbito interno da criatura para decidir por ela. Ele pode impor circunstâncias externas, que é o que os espíritos vão nos ilustrar. Então, a volta ao bem é um ato livre, embora provocado, mas não imposto pela fatalidade. Então, isso aqui é muito importante, gente, porque a gente vai entendendo a sabedoria, a beleza do funcionamento das leis divinas. Kardec vai tratar desse tema também em O Livro dos Espíritos, ali nas questões de número 851 em diante, até a questão 867. Isso está dentro do âmbito da lei de liberdade e lá tem esse subtópico, fatalidade. E aí, o que Kardec e os Espíritos vão trazer ali para nós? Ele começa perguntando isso, olha, existe aquilo que se chama destino, fatalidade propriamente? Ao que os Espíritos nos responderão, trazendo mais uma compreensão, mais um elemento aqui para a nossa análise. Olha, aquilo que vocês chamam geralmente de fatalidade, de destino, determinadas ocorrências, por exemplo, que escapam à nossa vontade e que nos vemos nelas imersos, em geral, ou é a decorrência natural, né, dessas leis naturais que foram violadas no pretérito ou no pretérito mais remoto ou no pretérito mais próximo, ou também são escolhas do próprio espírito antes de para cá retornar. Então, vamos pensar assim, não, determinado indivíduo nasceu com alguma limitação física. O que o Espiritismo nos ajuda a ver ali? Ele foi sorteado para aquilo? Aquilo foi uma escolha divina que não, esse aqui é que vai passar por aquilo. Não, o que o Espiritismo nos mostra pode ser aquilo, a decorrência natural de um desajuste criado por ele num pretérito, que estabelece agora uma consequência da qual ele não pode escapar. Ele, por exemplo, gerou um tal desajuste
na sua forma perispiritual, que aquilo vai impactar no corpo da nova existência. Isso é uma fatalidade, mas semeada por ele próprio. E agora ele terá liberdade de como lidar com isso, transformando aquilo numa experiência redentora ou numa experiência de ainda mais revolta, mergulhando ainda mais no caos de escolhas infelizes. Pode ser aquilo também uma escolha por ele mesmo deliberada. Às vezes, não necessariamente ele precisaria ter aquela experiência, porque já se equilibrou de alguma maneira no seu perispírito, já se ajustou de alguma forma. Mas ele solicita, ou a ele é indicado pelos seus benfeitores espirituais, passar por uma experiência como aquela. E ela estará então num programa reencarnatório, no plano estabelecido por ele antes da encarnação, usando-se do seu livre-arbítrio juntamente com os seus benfeitores para programar aquela experiência. E ele passará por ela, ela está determinada. Mas não está determinado a maneira pela qual ele passará por ela. Aqui está a diferença fundamental. O que os Espíritos estão nos dizendo, portanto? Existem coisas pré-determinadas? Sim. Em geral, são aquelas experiências mais marcantes, mais importantes para uma encarnação. Ou são consequência natural do que foi feito no pretérito, ou um planejamento do Espírito com os seus benfeitores, atendendo também a sementeira do pretérito e as necessidades evolutivas. Isso poderá até estar determinado. As grandes experiências, as mais marcantes, uma enfermidade congênita, a privação de uma determinada experiência, de alguma ordem, uma privação que o Espírito passará na existência, isso poderá estar determinado. Mas isso é circunstância exterior, injunção externa. Mas como o Espírito passará por isso, não está determinado. Porque na questão 861, dessa sequência de questões do Livro dos Espíritos, eles nos dirão, os benfeitores, é que vocês muitas vezes confundem duas coisas bem distintas quando tratam da questão do destino, da fatalidade, do livre-arbítrio. Os sucessos da vida material, isto é, os acontecimentos materiais pelos quais passamos, e os atos da vida moral. Quanto aos sucessos da vida material, determinados acontecimentos, os mais marcantes, podem sim estar pré-determinados. São determinísticos. O Espírito passará por aquilo naquela existência. Nem tudo está pré-determinado. Aquela questão conhecida do Livro dos Espíritos, a telha que caiu na cabeça, estava pré-determinado? Não, não é todas as coisas, as grandes coisas. Isso é sucessos da vida material. Agora, atos da vida moral, jamais há aí, dizem os Espíritos, fatalidade. Isso é tão importante, gente, porque o que é muito comum ouvirmos, às vezes nós mesmos fazemos ou falamos, era o destino, tinha que ser assim. Uma coisa é o acontecimento, mas a decisão que eu tomei no acontecimento, essa corre por minha conta. Então, quantos não dirão, não lançarão à conta do destino aquilo que foram decisões próprias infelizes? Por exemplo, aquele que abandona um laço afetivo, um compromisso, porque encontrou um determinado espírito, sentiu-se arrastado, tentado àquela relação e diz, não, mas era do destino, foi um encontro do destino. Talvez o encontro até estivesse previsto como prova, mas a sua decisão é que definirá se você faliu ou não na prova. Então isso aqui é absolutamente essencial, o mais importante da reflexão. Pode até ser que a experiência estivesse prevista, mas a minha decisão será sempre minha, porque o Espírito é detentor de livre-arbítrio. Não há no plano moral fatalidade, porque senão alguém estaria, por exemplo, fatalmente destinado a cometer um crime, fatalmente destinado a escolher o bem ou o mal, não existiria, portanto, liberdade, seríamos meros autômatos. Kardec vai tratar dessa que é uma consequência natural do materialismo, por exemplo. Ainda hoje vemos no mundo determinados cientistas, até expoentes em suas áreas, a defenderem, por exemplo, que essa questão de livre-arbítrio é uma ilusão humana, que somos pré-determinados pela nossa fisiologia, pela nossa biologia, que é o cérebro quem toma as decisões.
que o ser é determinado pelo meio em que vive, ele é um produto do meio, então as suas decisões serão somente o produto do meio em que ele vive. Essa é a consequência natural de uma visão materialista da vida, em que damos à matéria essa decisão, mas ela é cega. Há, na visão espírita, considerando o elemento espiritual, sempre iniciativa. Porque se assim fosse, Kardec nos traz um artigo. No mês seguinte, a gente está aqui citando um artigo, usando um artigo do mês de julho de 1868, no mês de agosto de 1868, da Revista Espírita, Kardec nos traz um artigo sobre o materialismo e o direito, em que ele vai trazer algumas considerações próprias e compartilha um artigo de um periódico que ele extraiu, de alguém que, da área do direito, comentava sobre as consequências do materialismo para o direito, por exemplo. Porque, até lerei aqui as palavras, porque acho que vale a pena, são bastante instrutivas. Diz o homem que escreveu o artigo, Quem seriam os primeiros vencidos caso a doutrina materialista de fato preponderasse no âmbito aí do direito? Aqueles que, por exemplo, buscam estabelecer leis e consequências para as ações humanas. Porque se a matéria é quem define, o ser está predeterminado. O materialismo, ele solapa pela base o livre-arbítrio e, portanto, qualquer responsabilidade moral. Se eu cometi um ato, mas eu não tive escolha de cometê-lo porque o meu corpo me levou a fazer, porque o meu cérebro é assim, porque a matéria, o meio me levou a isso, que responsabilidade moral há nisso, portanto? Kardec chega a dizer, uma tal doutrina é monstruosa, porque ela justifica todos os crimes e torna despropositadas quaisquer penas, quaisquer consequências. Eu fiz assim porque o meu corpo me levou a fazer assim. Então diz esse indivíduo no artigo, que teriam a fazer aos juízes, aos legisladores, as suas regras e suas leis no mundo no qual a lei da matéria fosse toda lei. As ações humanas não podem ser senão fatos automáticos, se todo homem for toda matéria, ou se o homem for toda matéria. Onde então estará a liberdade? E se a liberdade não existir, onde a moral? A que título uma autoridade qualquer pretenderia dominar a expansão fatal de uma força física e necessariamente legítima desde que é fatal? Portanto, conclui ele, o materialismo arruína a lei moral e, com a lei moral, o direito e toda a ordem civil. Mas ainda hoje, grandes cientistas, às vezes aí no âmbito da biologia, dirão, livre-arbítrio é uma criação humana. O homem é determinado pelo seu cérebro, pelos seus impulsos. Mas com a doutrina espírita aprendemos que podem existir arrastamentos, influências, tentações, convites. O meio nos influencia? Óbvio. Mas não é predominante. Predomina se a criatura assim o permitir. Existem influências biológicas? Podem existir. Mas não deverão ser predominantes. Porque onde há espírito, há iniciativa. Claro, concordante com o nível evolutivo em que o espírito está, mas há iniciativa, há ali algum grau de escolha, de discernimento e, portanto, de responsabilidade. Então é isso que os espíritos estão buscando nos dizer. Não justifiquemos escolhas nossas como sendo algo do destino. A experiência pode ter sido, sim, algo do destino. Mas ainda assim, por detrás disso, há o nosso livre-arbítrio. Seja na sementeira do pretérito, seja nas escolhas antes de encarnarmos. Porque escolhemos passar por aquilo, por aquela prova. Mas, quanto ao bem e ao mal, a criatura conserva o seu livre-arbítrio e é sempre senhora de si, no ceder ou no resistir ao arrastamento, à tentação. Muito cuidado, portanto, com essa frase. Às vezes, até no meio espírita, a vemos tão mal utilizada. Tinha que ter sido assim. Tinha que ser assim. Era o que tinha que ser. Muito cuidado. A circunstância até sim, poderia estar planejada, prevista, determinada. Mas as escolhas não. Aí está o nosso maior ato de liberdade. Em passar, por exemplo, pela experiência que estava determinada de uma grande enfermidade, com resignação, com humildade,
não nos prendendo a ela, mas nos engrandecendo com ela. Aí eu usei da minha liberdade em relação a uma coisa que estava prevista para seguir avançando, progredindo. Mas outro espírito, em relação à mesma experiência prevista, uma enfermidade de grande porte, por exemplo, pode, diante dela, se revoltar, perder-se nos excessos, na revolta, no desequilíbrio, comprometendo-se ainda mais. Então aí está o ato de liberdade por essência, por excelência da criatura humana. Voltando ao artigo de Kardec, mais à frente então, ele dirá que a fatalidade absoluta é apenas para as leis da matéria, porque a matéria é cega. Não existe, no entanto, para o espírito, porque ele próprio é chamado a reagir sobre a matéria em virtude da sua liberdade. E um dos principais fatores ou aspectos do nosso livre-arbítrio está justamente aí, em como eu vou lidar com cada experiência, daquelas que não estavam previstas, como também aquelas que estavam previstas ou determinadas antes da encarnação. Se as doutrinas materialistas fossem verdadeiras, seriam, portanto, diz Kardec, a consagração da fatalidade, plena fatalidade. A criatura humana não tem livre-arbítrio. E aí também não existiria responsabilidade moral, não faria sentido falar de consequências, de penas ou de recompensas, quando se faz algo por mero automatismo. Mas prossegue ainda o codificador, sempre na sua lucidez. Achávamos muito interessante ao ler esse artigo que, de um tema, às vezes até meio estranho, a ciência da concordância dos números, ele tenha chegado a uma reflexão tão importante, porque vale a pena ler esse artigo. Além de tratar de fatalidade, livre-arbítrio, Kardec faz todo um estudo. Aqui nós vemos a grandeza do codificador, as tantas áreas que ele conhecia, que ele tinha uma penetração. Ele faz todo um estudo probabilístico, de probabilidade, para explicar, por exemplo, como que os livre-arbítrios individuais acabam por não influenciar no todo. Ele faz um estudo ali, por exemplo, de desvio padrão, da curva de Gauss, aí para quem é da área de exatas. Você pega um acontecimento, um pequeno número de acontecimentos, parece não existir muita lógica naquele conjunto de acontecimentos. Mas quanto mais você vai aumentando a amostra daqueles acontecimentos, você vai vendo que eles seguem um determinado padrão. Muitas pessoas perguntam, vai fazer uma pesquisa com a população, entrevista todo mundo? Não, entrevista lá uma amostra. E aí, por contas de estatística e probabilidade, você consegue, do padrão da amostra, chegar a um padrão da população. É algo fantástico. Quem já teve a oportunidade de estudar aí, como que Gauss chegou àquela conhecida curva padrão, a gaussiana, quanto maior a amostra, mais seguro o resultado, porque mais claramente se identificam os padrões. Então, Kardec fala, o livre-arbítrio desse indivíduo é um, desse é outro, desse é outro. Mas se você vai vendo no conjunto, você vai vendo um padrão que não atrapalha o coletivo. Você consegue fazer uma leitura do coletivo, apesar das diferenças individuais. Então, até por isso ele passa na composição desse artigo. Mais à frente, então, ele dirá, tendo o homem seu livre-arbítrio, temos livre-arbítrio. Não participa a fatalidade de suas ações individuais. Ela surge nas circunstâncias, mas não nos atos morais, nas decisões íntimas. Quanto aos acontecimentos da vida privada que por vezes parecem atingi-lo fatalmente, tem duas fontes bem distintas. Um são consequência direta de sua conduta na existência atual, nessa existência terrestre. Muitas das colheitas amargas que nós temos hoje são decorrência de escolhas, hábitos, posturas nossas nesta existência mesmo. Às vezes lançamos isso para o passado, o que eu fiz para merecer isso? Mas não analisamos o hábito que temos cultivado que nos leva àquela infelicidade, na vida de hoje, na vida atual. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Causas atuais e anteriores das aflições. Kardec dirá, muitas vezes jogamos para causas anteriores. O passado, o que eu fiz, joguei pedra na cruz, etc. Quando a vida da criatura é o próprio atestado que ela está colhendo. Os hábitos que ela tem, as escolhas que ela faz. Então, a maioria das vezes são causas atuais, as das nossas aflições. Mas pode ser, e existem também, as causas anteriores.
que é o segundo tipo. Os outros são completamente independentes da vida presente e, por isso mesmo, parecem devidos a uma certa fatalidade. Mas ainda que o Espiritismo nos demonstra que essa fatalidade é apenas aparente e que certas situações penosas da vida têm sua razão de ser na pluralidade das existências. Para ilustrar, eu me recordo de um caso que ouvi certa feita de um grande amigo, grande médium, já desencarnado, ali da cidade de Guaxupé, Ismael Batista, para a gente ver como que é bela, né, e profunda a misericórdia divina quando conseguimos ver o quadro inteiro. Ele foi procurado certa feita pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes para que auxiliasse a um casal. A esposa estava grávida, estavam para ter o filho, só que os exames médicos já haviam mostrado que aquele bebê, aquela criança, teria uma enfermidade cardiológica, um problema, né, uma doença congênita, que impediria aquela sua existência física. Ele realmente não chegaria a viver muito tempo. Então, aquele casal era espírita, tá? Já tinha algo dessa compreensão, mas o Dr. Bezerra solicita esse auxílio e lhes oferta um esclarecimento mais amplo sobre aquele caso. Então, você imagina, os pais estão para ter o primeiro filho e está ali, desde o nascimento, com uma doença congênita que vai inviabilizar aquela vida. Como não surgir aí as reflexões em torno da fatalidade? Por que ele? Né? Sempre a pergunta é por que eu, não por que o outro. Né? Sempre por que eu? Por que ele? Já desde o ponto de partida determinado a uma vida tão curta, tão diminuta. Dr. Bezerra, então, esclarece o caso. Aquele espírito, em encarnação precedente, havia se suicidado com um tiro no peito, que por sua vez havia gerado uma lesão perispiritual, um desequilíbrio, que agora se traduzia naquele corpinho, na má formação congênita daquele coração. Aquela encarnação, portanto, era um primeiro trabalho da misericórdia divina, servindo-se do corpo como uma esponja que absorvia os desajustes criados pelo próprio espírito no uso do seu livre-arbítrio de maneira infeliz, absorvia aquilo, traduzindo-se naquela má formação que culminaria na sua desencarnação. Mas que os pais estivessem tranquilos, porque aquele mesmo espírito voltaria por aquela mesma mãe mais à frente na próxima gestação. De fato, assim se deu, o bebê nasce, desencarna muito brevemente, passado algum tempo ela estava grávida de novo, os exames foram feitos, tinha ali uma pequena questão no coração, mas já não mais inviabilizaria a vida daquele indivíduo, ele nasce, cresce, desenvolve, torna-se depois um esportista. Então olha a maravilha da lei divina. Faz o recorte e analisa só aquele primeiro momento. Um bebê destinado a nascer em tais condições. Que destino é esse? Que fatalidade é essa? Que Deus justo e misericordioso seria esse? Abre um pouquinho o horizonte de vista e veja um Criador tão amoroso que dá àquele espírito que faliu não só um corpo, mas dois, para a oportunidade da sua redenção. Então veja, a fatalidade como produto da escolha dele. E a misericórdia dando a ele novas oportunidades de escolher. Porque na nova existência, talvez ele passará pela mesma prova de ser tentado uma vez mais ao suicídio. A Ivone Pereira mesmo dizia, ela, como sabemos, vinha de 2 suicídios, teve uma existência dificílima, lidou justamente com muitos espíritos suicidas ao longo da sua tarefa mediúnica, como parte do trabalho de resgate pelos seus suicídios, deixou-nos essa obra primorosa, que é a Memória de um Suicida, mas ela mesma dizia, e por isso o Chico a denominou uma heroína silenciosa, ela dizia, às vezes a tentação de cair no mesmo erro é gigantesca, e a força que eu tenho que fazer para resistir. Então esse espírito que citávamos, o caso desse bebezinho, muito provavelmente ele passaria naquela nova existência por algo que o impeliria de novo, uma prova a decidir. Mas aí a liberdade de escolher agora, permanecer, lutar, seguir, confiando em Deus e na sua misericórdia. Então veja como que maravilhosamente se conjugam nos caminhos humanos fatalidade, que na maioria das vezes é simplesmente o produto do livre-arbítrio mal utilizado em outros tempos.
fatalidade e livre-arbítrio a coexistirem nos caminhos humanos. É o que Emmanuel vai nos dizer no livro Nascer e Renascer, capítulo de número 4, ele tem uma mensagem justamente com esse título, livre-arbítrio e fatalidade. E ele diz que esses dois elementos convivem nos mínimos ângulos, coexistem nos mínimos ângulos da nossa existência, da nossa jornada humana. Todos os dias, nós geramos novas causas de dor e de alegria, de saúde e de enfermidade. Ou seja, todos os dias, pelo uso da liberdade, estabelecemos consequências determinadas, porque é algo dinâmico na trajetória do Espírito. E ao renascermos, trazemos conosco um mapa da redenção. Né? Como a gente aprende, preparação no mundo espiritual, escolha das provas, tem um subtópico no Livro dos Espíritos. Ou quando vamos estudar a obra de André Luiz, vemos ali o planejamento reencarnatório. Olha, reúne-se ali o Espírito com os seus benfeitores, eu fiz isso, aquilo outro, os benfeitores falam, olha, então, por conta disso, seria interessante passar por essa e aquela experiência. É um mapa estabelecido. Agora, o que você vai fazer desse mapa? Os caminhos que você vai percorrer aí entre o ponto de partida e o de chegada previsto, isso corre por conta da sua liberdade. Você pode escolher os caminhos mais retos, sendo fiel àquele programa, ou pode escolher de novo as curvas, os atalhos, né? O andar em círculos. Livre-arbítrio humano a coexistir com a fatalidade, com o determinismo. O Espírito as escolheu, essas provas, voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. Elas são, pois, produto do livre-arbítrio e não da fatalidade. Se algumas vezes são impostas, porque também isso pode se dar, quando o Espírito não tem condições de escolher, o alto pode deliberar por ele. Nossos benfeitores. Como um pai e uma mãe delibera pela criança. Não quero ir na escola, não vou. Vai. Não quero tomar a vacina, não vou. Vai. Quando o Espírito não tem condições de definir por si, o alto estabelece para ele um programa. É o que Kardec está dizendo. Se algumas vezes são impostas as circunstâncias, não as decisões dele, como expiação por uma vontade superior, é ainda em razão das más ações voluntariamente cometidas pelo homem numa precedente existência. E aí conclui ele então esse artigo fantástico. A fatalidade é o freio imposto ao homem por uma vontade superior à sua, seja o freio das leis da natureza ou das circunstâncias estabelecidas para uma existência. E mais sabe que ele em tudo que não é deixado à sua iniciativa, mas jamais é um entrave ao exercício do seu livre-arbítrio no que concerne às suas ações pessoais. Ela também não pode impor-lhe nem o mal, nem o bem. A escolha pelo mal ou pelo bem, em ceder ou não à tentação, é sempre da criatura humana. Porque não fosse assim, não existiria responsabilidade, portanto, penas, consequências seriam absolutamente despropositadas. Deus é justo, portanto, colherá cada um de nós, como diria o apóstolo Paulo, aquilo mesmo que temos semeado. Mas é preciso ver o quadro mais completo, não somente um recorte da atual existência, a trajetória do Espírito como um todo. Desculpar uma ação má qualquer pela fatalidade ou, como se diz muitas vezes, pelo destino, seria abdicar do julgamento que Deus lhe deu para pesar o pró e o contra, a oportunidade ou a inoportunidade, as vantagens ou os inconvenientes de cada coisa. Então não dá para dizer, ante escolhas infelizes que temos tomado, que isso era o destino, que tinha de ser assim. As circunstâncias até podem ter se conjugado para nos levar àquela experiência, mas o escolher é e será sempre nosso. E essa é, ao mesmo tempo, a nossa maior responsabilidade, talvez o nosso maior fardo e a nossa maior felicidade, a nossa maior bênção. O podemos decidir. O sermos, de fato, arquitetos, artífices do nosso destino. Se um acontecimento está no destino de um homem, ele se realizará a despeito de sua vontade e será sempre para o seu bem. Tudo o que nos acontece, todas as circunstâncias
que a vida nos traz sem que tenhamos, entre aspas, pedido, elas chegam até ali visando o nosso bem. Por mais dolorosas nos pareçam, por mais ruins nos pareçam, espiritualmente olhando, serão bênçãos e oportunidades. Mas as circunstâncias da realização dependem do uso que ele faça de seu livre-arbítrio. E muitas vezes ele pode fazer redundar em seu prejuízo o que deveria ser um bem, se agir com imprevidência e se deixar arrastar pelas paixões. Então vem uma enfermidade com o convite da vida, mais resignação, autoconhecimento, confiança em Deus, mudança de hábitos. Embora dolorosa, ela vem para o bem. Mas eu posso, pelas paixões, pela revolta, torná-la de fato um mal, porque diante dela eu posso me comprometer com escolhas infelizes, com a revolta, com a amargura, e acabar sendo colhido nesse processo pela influência também de espíritos que querem me comprometer. Esse é outro ponto importante. Há influência espiritual nos destinos da criatura humana, por óbvio, de bons e de maus espíritos. Mas a quem cabe escolher que tipo de associações quer fazer? A quais influências quer ceder? De novo, a criatura humana. Então, obsessor algum será o maior responsável pelas nossas quedas. Lembremos-nos a fala do apóstolo Tiago na sua epístola. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. O máximo que os espíritos podem fazer, os que nos querem prejudicar, é soprar as brasas que já existem em nós. Como existirão também aqueles sempre desejosos de soprar as brasas da nossa consciência, às vezes adormecida, nossos benfeitores. Aí fica, aquela figurinha que a gente vê em tantos desenhos e filmes, Um aqui falando uma coisa, outro aqui falando outra coisa. Dá um fundo de verdade ali. Mas o decisor é o Espírito. Engana-se mais ainda se toma o seu desejo ou os seus desvios de sua imaginação por seu destino. Quantas vezes, Os desvios da criatura, os seus desejos, ela põe à conta do destino. Encontrei com tal fulano e tal, rompi compromissos porque era o destino. Aí desencarna, vamos encontrar de novo, manter-nos fiéis ao programa, ao projeto. Veja o caso de Alcione. A fidelidade dela ao programa. O padre Carlos Clênega, na hora que viu, reencontrou aquele coração, já queria abandonar tudo. Todos os compromissos assumidos e tal. Não, é o destino que nos reaproxima. E de fato, estava no programa se reencontrarem, mas as decisões corriam por conta deles. Ele já abandonou tudo, se comprometeu de novo. Ela manteve-se fiel ao que foi proposto, com muita renúncia. Renunciar aos desejos a benefício realmente de um destino mais luminoso, mais feliz. É o que ela já compreendia. Eis, portanto, amigos, em breves pinceladas, já que é um dos assuntos mais instigantes e profundos da história e do caminho de todos nós, o que a doutrina espírita nos apresenta. Existem limites à nossa liberdade, por óbvio. Existem certas circunstâncias e experiências pré-determinadas? Também. Mas isso não significa de modo algum que o nosso livre-arbítrio estará ou esteja tolhido. Muitas dessas circunstâncias são exatamente o fruto desse mesmo livre-arbítrio, exercido outrora ou no planejamento reencarnatório. E passando por quaisquer circunstâncias hoje, o escolher entre o bem e o mal, entre o ceder ou não à tentação, isso segue correndo por nossa conta. Está aí, ao mesmo tempo, o fardo a carregar, o de sermos artífices do nosso destino, mas também a bênção, a chave de nossa felicidade e de nossa paz. Que saibamos escolher com discernimento, instruídos que estamos, primeiro, pelo Evangelho de Cristo e ainda mais pelo Consolador, que nos torna tão claros esses horizontes. Recordemos o apóstolo Paulo, que talvez nos traga a melhor definição de liberdade à luz do Evangelho, conforme a compreensão que o Evangelho nos dá das leis divinas, das leis morais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entre o que podemos fazer e o que devemos fazer está aí a chave da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Que Jesus a todos nos inspire, a todos muita luz e muita paz.